O programa a seguir tem uma produção independente. As imagens, fatos, opiniões apresentados são de inteira responsabilidade de seus realizadores. Nós vamos passar algumas dicas para vocês agora através da doutora Neilane Dutra, que é formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Doutora, seja bem-vinda aqui no programa Society, é um prazer ter você aqui e também dar dicas para as mulheres de Foz do Iguaçu que queiram estar com a sua beleza em dia. Obrigada, Lina, pela oportunidade, é um prazer estar aqui também. Espero que eu possa ajudar e dar informações às nossas queridas iguaçuenses. Doutora, vamos falar um pouquinho mais de você, para que as iguaçuenses possam saber mais sobre você. Então, meu nome é Neilane, estou em Foz há 7 anos, atuo na cirurgia plástica, estética e reparadora. E me formei, como você mesmo disse, em Minas Gerais, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e fiz minha residência, os 2 anos de cirurgia geral e os 3 anos de cirurgia plástica no Hospital Universitário de Juiz de Fora. Doutora, quais seriam os passos para a mulher que queira fazer uma cirurgia plástica? Começar por onde? A paciente primeiro tem que ter o desejo de fazer a cirurgia, né? E aí procurar a gente aqui no consultório. Aí nós vamos fazendo uma avaliação, ver o que tem indicação de ser feito, dar as principais orientações de pré e pós-operatórios. Definido então qual cirurgia ser realizada, a gente solicita os exames pré-operatórios, que consistem no exame de sangue, um exame de urina, uma avaliação cardiológica, uma avaliação com anestesista. E aí esses exames estando prontos, a paciente está apta para realizar a cirurgia. Depois de então realizar todos esses exames, a gente vai agendar a cirurgia num hospital. Tem que ser um hospital que tenha todos os recursos necessários para que essa cirurgia seja realizada, porque a cirurgia tem que ser realizada de maneira segura, uma boa equipe de enfermagem, uma boa equipe de anestesia e um bom suporte do hospital. Aí a cirurgia vai ter grande chance de sucesso. Bom, doutora, fala um pouquinho para nós sobre as próteses mamárias. Como que se deve, qual é o procedimento, o que está em alta hoje? Então, hoje em dia, de alguns anos para cá, é o desejo da maioria das mulheres ter mamas mais volumosas. Então, o paciente que vem nos procurar, a gente faz uma avaliação, indica se é só colocação de prótese, se tem que colocar prótese e retirar a pele, né, para poder levantar mais as mamas. E aí escolhemos o tamanho, a paciente participa desse processo, a gente tem alguns artifícios aqui no consultório para que a paciente experimente alguns moldes, para que ela tenha noção do volume. Não basta eu dizer, para você a indicação é de tal tamanho, porque tem paciente que gosta de mamas maiores, tem paciente que gosta de mamas menores, e aquilo que às vezes eu indico não é o desejo da paciente, porque cada um tem o seu gosto. Então a escolha do tamanho da prótese mamária, ela vai depender do bom senso do cirurgião, do tamanho da paciente, do tamanho das mamas da paciente e do desejo dela. Sendo o desejo dela o mais importante, sem dúvida nenhuma. Então, e o melhor, né, que você tem uma cirurgiã plástica feminina aqui em Foz do Iguaçu para te dar essas dicas, para fazer essa avaliação com você, para acompanhar você em todos os momentos. E que a mulher, né, porque as mulheres às vezes elas têm um certo receio de mostrar o seu seio para os homens, né, os cirurgiãos, não é isso, doutora? Isso acontece mesmo, a gente tem a grata satisfação de ser a única mulher em Foz do Iguaçu. E com isso a gente tem realmente uma clientela diferenciada, onde a gente pode não falar só de cirurgia plástica, a gente fala de filhos, fala de vida, troca experiência. Então é um bate-papo que acontece aqui durante a consulta. É assim, um momento agradável, um momento especial que a mulher pode ter com você, né? Essa troca de informações. Com certeza, a gente sai às vezes um pouquinho da consulta e lida aí com as amenidades femininas, né? Então é uma troca de experiência. A paciente me traz informações interessantes, eu passo informações interessantes e nesse meio aí lidamos com o desejo que é a cirurgia plástica. Doutora, como você é a única mulher cirurgiã plástica em Foz do Iguaçu, como é que você se sente? O que você diria para as mulheres que estão te assistindo agora? Na verdade, eu me sinto lisonjeada, como eu disse, né? Ser a única mulher cirurgiã plástica em Foz do Iguaçu é uma gratificação.
E a gente entende que existe uma sensibilidade maior, né? A gente entende melhor o desejo, a gente consegue interpretar melhor o que a mulher está nos trazendo. E aí, com isso, a gente consegue oferecer uma satisfação melhor à nossa cliente. E a questão da qualidade das próteses, o que você indica, o que você poderia falar para as mulheres que estão assim, procurando, por exemplo, que nem na França, teve aquele problema com a prótese, com aquele produto do silicone PIP, né? Isso. Na verdade, Olinda, não é só na França, né? Essa prótese francesa, ela foi importada pelo Brasil, principalmente, infelizmente, para a região sul do Brasil. Então, tem casos aqui no Paraná, tem casos, inclusive em Foz do Iguaçu, tem casos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mais ou menos 25 mil mulheres foram submetidas à cirurgia. É uma prótese francesa e pela marca Rofil, que é uma prótese holandesa. Essas duas próteses elas foram feitas com material não adequado para o uso médico, que é o uso de silicone industrial. Com isso, as capas dessas próteses elas perfuram com mais frequência, né? E então acontece ruptura das próteses, e esse silicone, como ele é mais líquido, ele penetra no tecido mamário, causando processos inflamatórios, abscessos, semelhantes àqueles ocorridos há 10, 15 anos atrás, quando as pessoas injetavam silicone líquido para conseguir volume, né? E isso gerou grandes deformidades na época. É um material difícil de ser retirado quando ele entranha no tecido. Então, infelizmente, as mulheres que se submeteram a cirurgias de implante de prótese Rofil ou PIP têm que procurar assistência médica. O sistema público de saúde está autorizado a trocar essas próteses no caso de ruptura. O sistema privado de plano de saúde também tem a obrigação de fazer essas trocas. Então, todos os pacientes que possuem hoje implante de marca Rofil ou de marca PIP devem procurar a cirurgia plástica para que a gente possa fazer uma avaliação de cada caso. A gente tem que solicitar exames tipo ultrassonografia e no caso de haver ruptura desse implante, a gente tem que trocar. E, doutora, quais foram assim, os sucessos das próteses que você tenha feito, você tenha colocado, qual o procedimento que você tem indicado às suas pacientes? Então, a gente usa uma prótese brasileira, tá? Que tem renome no mercado, que importa para vários lugares do mundo, e a gente não tem tido problema. A marca realmente é uma marca de excelência e a gente não tem tido problema quanto a qualquer complicação dessa que a gente está vendo aí na TV, na mídia de uma maneira geral. Então, a gente tem tido sucesso com essa empresa, né? Não tem tido reclamação e as pacientes com certeza ficam satisfeitas. A gente usa normalmente próteses redondas, né? Tem perfil alto, perfil extra alto, vai depender do tipo da paciente, do tipo de mama, se vai retirar a pele ou não. Como eu disse anteriormente, a paciente participa da escolha da prótese, com isso o grau de satisfação dela é maior, porque ela tem uma noção prévia ao procedimento daquilo que ela vai ter como resultado no pós-operatório. Com isso a gente consegue um grau de satisfação muito grande, a gente tem realmente ficado muito satisfeito com os resultados que a gente tem obtido. Você consegue realizar quantas prótese assim, por mês, ou há quanto tempo já você está na profissão? O que você tem sentido assim, de melhor nesse período? Na verdade, assim, depois que eu terminei minha residência, né, minha formação em cirurgia plástica, eu já vim para Foz do Iguaçu. Eu estou em Foz do Iguaçu há 7 anos, fez agora recente, no mês de janeiro. E no início eu trabalhei com outras áreas que não a cirurgia plástica, com a cirurgia plástica pareando aí com essas minhas outras atividades. E aí, assim, como a minha vontade sempre foi trabalhar somente com cirurgia plástica, eu fui me desvencilhando aos poucos dessas outras atividades que me trouxeram para Foz do Iguaçu, na verdade, e hoje eu atuo somente na área. Então, a gente tem uma clientela grande, né? Eu estou muito satisfeita com a clientela que Foz do Iguaçu trouxe para mim.
ela só está em ascensão, porque hoje eu me disponibilizo muito mais e a partir do momento que eu me disponibilizo, a gente consegue atender maior número de pessoas. Então eu não tenho do que reclamar. Foz do Iguaçu me acolheu muito bem, as mulheres e homens, né, porque tem homens também que fazem cirurgia plástica, estão satisfeitos com o meu trabalho. Então a gente está em franca ascensão e esperamos que esse crescimento só aumente, com certeza. Né? Doutora, assim, as mulheres, o que elas, a dúvida das mulheres, o que elas procuram, ou até mesmo os homens, você citou aí, os homens hoje já estão assim mais vaidosos, mais soltos, né, e mais à vontade também para cirurgia plástica hoje, não é? A nossa clientela realmente 90% é mulher, e uns 5% é criança e uns 5% é homem. Os homens, no geral, procuram, às vezes, para fazer lipoaspiração. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, né, de emagrecimento, às vezes procuram fazer uma cirurgia de abdômen, ou de coxa, ou de braço. Rosto é muito comum, pálpebra, face. Em homem, a gente atende com alguma frequência. As crianças, principalmente o caso de reparadora, queimadura, cicatrizes e orelha de abano, que é uma deformidade congênita que é muito comum em criança. A homem procura também a gente no caso de desenvolvimento de mama, tem homem que desenvolve suas mamas, a gente chama de ginecomastia, a gente também atua com frequência nesses casos. E as mulheres, elas procuram o que a gente vê aí na mídia: lipoaspiração, prótese de mama, levantar mama, diminuir mama, abdômen, face também, rosto de uma maneira geral. Então aí as mulheres já procuram os procedimentos mais de maneira completa, né? Desde o rosto até a coxa. Então, com certeza as mulheres ainda são o nosso público-alvo, porque são as que mais procuram, mas aí tem uma clientela de homens crescendo no mercado. Doutora, tem mais algo que você gostaria de frisar, que você gostaria que as pessoas soubessem, que ainda não saibam e que poderia te procurar para ter maiores informações? Eu acho que a grande questão na cirurgia plástica é a segurança, né? O paciente ele tem que estar à vontade com o seu cirurgião, ele tem que confiar no seu cirurgião, ele tem que estabelecer uma boa relação médico-paciente para que a cirurgia tenha sucesso. Então tem que buscar todas as informações. O cirurgião ele não pode se furtar de fornecer informação ao cliente no pré-operatório e no pós-operatório principalmente. O paciente ele tem que entender como é o processo cirúrgico, por que é feito o pré-operatório, por que é feito naquele hospital e não no outro, por que faz com um tipo de anestesia e não faz com o outro, se sangra, se não sangra, se anemia, se não anemia, quais são as complicações inerentes a esse procedimento cirúrgico. O paciente ele tem que ter todas as informações para que ele tenha um pós-operatório tranquilo, sem grandes dúvidas, sem grandes sustos, né? Então, eu acho que o principal hoje em dia é dar informação ao nosso paciente, é trazer o paciente para a realidade da cirurgia plástica, porque a grande maioria dos pacientes não sabe como é que acontece o pré, o per e o pós-operatório. Então, cabe a nós, que somos os técnicos, que somos as pessoas que têm a informação e têm a capacidade de realizar o trabalho, dar essas condições ao nosso paciente. Então, acho que o mais importante em cirurgia plástica é a segurança, e é através de um hospital adequado, de uma equipe adequada, de uma boa técnica cirúrgica e de informações que o nosso paciente vai ter o sucesso que a gente deseja. Então, esse recado que eu tenho para passar. E tudo isso pode encontrar aqui com a doutora Neilane, não é isso? Porque a gente espera. A gente tenta fazer um bom trabalho, né? A gente tem muita atenção em todos esses quesitos que eu falei aqui, para que a gente realmente obtenha o sucesso. O nosso objetivo principal é ter o cliente satisfeito. Esse é o nosso principal desejo. Doutora, você frisou um ponto assim, muito importante, essa questão da segurança e das complicações. Às vezes as pessoas pensam que só a cirurgia plástica tem mais riscos, mas todas as cirurgias têm riscos, não é? Na verdade, a cirurgia plástica é uma cirurgia de
pequeno risco que a gente considera, porque é uma cirurgia que é de escolha. Você faz a cirurgia no teu melhor momento, e o teu melhor momento é o momento que você está adequado em casa, que você consegue se planejar, que você faz toda aquele trabalho, eu estou de férias, ou eu estou com uma pessoa para me ajudar em casa, ou nas férias dos filhos, ou seja, você escolhe o melhor momento, diferente daquele paciente que vai fazer uma cirurgia por necessidade, por exemplo, uma pedra na vesícula, uma apendicite, não tem escolha, tem que fazer e pronto. A cirurgia plástica não. A cirurgia plástica você escolhe o melhor momento e procura o cirurgião. Depois disso você faz todos os exames pré-operatórios com calma, com tranquilidade, faz a avaliação pré-anestésica, né? Faz toda essa investigação anterior para aí sim estar apta para realizar o procedimento cirúrgico. Então, uma cirurgia de baixo risco, visto que você faz todo um preparo para realizar a cirurgia. Diferente de uma cirurgia de urgência, se você tem uma úlcera perfurada, você não vai esperar 1 ou 2 horas, tem que fazer nesse momento, independente de exame, independente de qualquer coisa. Aí sim se torna uma cirurgia de muito risco. A cirurgia plástica não, é uma cirurgia de escolha, planejada, não tem que sair correndo para fazer, tem que fazer uma avaliação adequada, tem que tirar as dúvidas, está tudo pronto, está tudo na cabeça, as informações estão tudo certinho. Aí sim a gente opta por fazer a cirurgia. É uma questão então espiritual e de dentro para fora, né? Para combinar com o exterior. Porque a gente fala que saúde é o bem-estar físico e mental, né? A cirurgia plástica ela vai trabalhar não só naquela região que a gente vai mexer, vai trazer autoestima para o paciente, e é nítido como a gente percebe isso no pós-operatório. O paciente vem com outro tipo de roupa, vem maquiada, vem escovada, vem sorrindo. É lindo ver isso, é lindo. Que bom, né? A sua maior satisfação, então, é ver a pessoa satisfeita após cirurgia plástica? Com certeza. A cirurgia. Sim, e às vezes você nem precisa verbalizar isso, a gente percebe no cotidiano, né? Mudou o estilo de roupa, mudou o cabelo, mudou a maquiagem, você vê que a paciente está se sentindo bem, está se sentindo feliz, e esse é o nosso principal objetivo. E daí, doutora, com essa satisfação, elas voltam depois de um tempo assim para comentar com você, para conversar, olha, eu estou bem, estou me sentindo ótima, e qual que é o passo depois disso? Na verdade, o pós-operatório é todo um processo, né? Não é uma coisa que termina logo depois da cirurgia. O paciente ele tem que retornar para trocar o primeiro curativo comigo, depois ele vai tirar os pontos comigo. Isso varia aí entre 7 e 20 dias, esse contato mais direto, semanal, e quantas vezes forem necessárias. Depois desse período imediato da cirurgia, a gente vai marcar um retorno em torno de 1 mês e meio, para poder avaliar como é que está a evolução do processo. Ainda não é o resultado definitivo. Volta com 3 meses, para a gente ter uma noção desse resultado, para o paciente já falar assim, olha, realmente já teve essa melhora, né? E com 6 meses para avaliar o resultado definitivo. E eu ainda mando voltar com 1 ano, solicito que o paciente volte com 1 ano, para a gente poder fechar o martelo em relação ao resultado, se existe satisfação, se mudou alguma coisa na vida. Então, o pós-operatório, ele é avaliado em pós-operatório imediato, que vai até 1 mês, né? E pós-operatório tardio. Normalmente eu marco o retorno de 3, 6 meses e 1 ano. E a qualquer momento que o paciente julga necessário, ele retorna sem problema nenhum. Doutora, eu gostaria de deixar alguma mensagem às suas pacientes e aquelas que queiram, a partir de agora, também conversar com você? Na verdade, vamos aproveitar que está no início do ano, né? Vamos desejar um 2012 cheio de paz, realizações. E se de repente essa realização passar pela cirurgia plástica, por que não vir conhecer o nosso trabalho, né? Conversar com a gente, ver qual que é a nossa opinião, o que a gente pode fazer para estar melhorando aí essa imagem, né, das nossas pacientes. Então, eu quero fazer um convite a quem não conhece o meu trabalho para que venha conhecer e agradecer aí essas pacientes que ao longo desses 7 anos tiveram a oportunidade de estar em minhas mãos, né? Agradecer a confiança e desejar a todas as que me conhecem e as que não me conhecem, né? E aos homens e crianças também, que esse 2012 seja excelente. Estamos começando, né? Vamos ver se a gente consegue um ano aí cheio de realizações. Claro, com certeza. Então, doutora Neilane Dutra, cirurgiã plástica feminina de Foz do Iguaçu, desejando para você um sucesso enorme, doutora, a equipe da TV Com Foz e também o programa Society.
Obrigada, Aline, pela oportunidade, é um prazer estar aqui e espero que outras oportunidades aconteçam para que a gente possa estar tirando as dúvidas de todo mundo. Com certeza, você vai ouvir falar bastante aqui da doutora Neilane e ela vai estar sempre dando uma dica para você o que é de melhor para que você possa se sentir bem aqui em Foz do Iguaçu. Obrigada, doutora. Obrigada, Aline.